Bem-vindos ao Bíblia Barbárie. A gente vai fazer então o carimbo e fala das minhas coleções Folha, aqueles livrinhos que a gente compra na banca. Bom, eu vou começar pela coleção mais antiga, que eu só tenho um, que é essa edição aqui azul. Eu não comprei na época em que ela estava na banca, eu comprei posteriormente em sebo. E essa é a minha edição de Rumo ao Farol, da Virginia Woolf. Esse livro aqui, eu preciso admitir que eu não lembro muito dele. Eu achei ele um pouco cansativo na leitura, mas eu também não estava acostumada na época a ler livros com fluxo de consciência. Eu andei conversando aí com a Fabiola Parra, né? O canal dela leva o nome dela, e a gente estava combinando de ler então esse livro juntas, mas a gente estava pensando em ler mais pro final do ano, porque eu tenho TCC e tudo mais, então só depois que eu vou ficar liberada para uma leitura densa como essa e uma leitura conjunta. Se tudo der certo, é claro que eu aviso vocês com antecedência. Também vale dar uma olhadinha nas minhas redes sociais para saber mais sobre isso. Então tá aqui, eu carimbei o meu Ao Farol da Virginia Woolf, que eu não sei muito o que dizer porque realmente não me recordo do livro. Depois tem o meu Memórias Póstumas de Brás Cubas, nessa edição aqui em capa de tecido. Essa coleção era muito bacana, mas parece que ela não sobreviveu na minha mão. De que forma? Eu tenho Memórias Póstumas, né? Que é um livro famoso do Machado de Assis. E foi a primeira vez que eu li Machado de Assis. Eu só li porque eu vi nessa edição, conheci o título, mas não fazia ideia de que encontraria aqui um defunto autor e tudo mais. Foi aqui que eu me apaixonei pelo Machadão. Mas, o que acontece? Eu também comprei 2 outros livros dessa coleção. O Orgulho e Preconceito, que mais tarde eu troquei no Scooby porque eu comprei uma edição. Então tá aqui, ó. Eu comprei uma edição, uma coleção, na verdade, em tecido com todas as obras da Jane Austen. E aí eu quis ficar com as edições combinando, e aí acabei dando o meu no Scooby, então. De uma outra, na verdade, que eu perdi, que é o Meu Sofrimento do Jovem Werther. Eu gostava muito daquela edição e eu espero encontrar. Eu perdi numa mudança, né, de casas, mas como eu ainda conheço quem mora na outra casa, talvez ele surja em algum momento. E agora a coleção de grandes nomes da literatura, essa aqui é linda, que tem uma aquarela, né? Esse aqui então é a Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Eu li esse ano, tem resenha aqui no canal. Eu li ele para a categoria livro com o quê de ficção, assim, um quê metafísico, né? Pro desafio livrado. Nossa, eu me embolei toda falando. E esse aqui, apesar de eu ter comprado na banca, eu não comprei na época em que lançou. Tem uma banca aqui na minha cidade que chama Super Banca, e que ela geralmente guarda uns volumes desses, né? E aí então eu comprei posteriormente e eu gostei bastante. É um livro bem curtinho, mas muito rico. Achei que ficou até bem bonito aqui, ó. Este livro pertence à Bárbara, que combinou bastante tudo aqui alinhado à esquerda. Eu vou carimbar os outros assim. O próximo que eu tenho, então, é a Obscena Senhora D. Mas esse aqui eu não vou carimbar, porque eu vou separar ele para troca. Eu pretendo comprar o livro com toda a prosa da Hilda Hilst, então eu vou me desfazer desse aqui. A Obscena Senhora D foi um livro muito interessante pra mim, porque eu conheci ele no colégio. Minha amiga Lari Braga leu ele, ela me dava alguns trechos pra eu ler, né? As pessoas dos livros são assim, a gente quer ou ler pro outro, ou a gente quer que a pessoa leia algum trecho pra entender do que a gente tá falando. Só que eu não encontrava ele facilmente pra compra. E acabou que eu passei anos, né? Porque isso aí foi no meu primeiro ano do ensino médio. Foi há 8 anos atrás. Não, foi 7 anos atrás. E aí eu acabei encontrando esse livro 2 anos atrás, eu acho. E lendo ele, né? Eu li antes do canal, então não tem resenha. Mas um outro projeto que eu pretendo fazer aqui, quando eu comprar esse box da Hilda, e ano que vem que eu não estiver mais na faculdade, é fazer uma leitura da Hilda em ordem cronológica. Vocês têm interesse? Se vocês tiverem, comenta aqui embaixo pra eu saber o quanto as pessoas querem participar, né? A Hilda faz livros, de modo geral, bem fininhos, e a ideia seria ler um por mês, então não seria uma leitura pesada. O próximo, então, é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E esse livro aqui foi o livro pelo qual eu realmente percebi
que gostava de Virgínia, né? Eu já tinha lido Orlando, que eu acho que entendi muito pouco, e é o Farol, que eu também acho que não estava muito preparada para leitura. Eu acho que Mrs. Dalloway foi o livro correto, assim, pra eu sacar essa questão da Virgínia, né? E aí eu fiz resenha pro canal, é uma das primeiras resenhas, mas pelo que eu me lembro, ela ficou bem bacana, eu gostei dela na época. Vocês vão me ver de cabelo bagunçado, vão ver uma imagem de uma câmera não tão boa quanto essa, mas acho que vale a pena. Esse livro conta então a história de um dia na vida da Virginia, aliás, da Mrs. Dalloway, né, da Clarissa. E é muito bacana porque ele tem aquela ideia do Ulisses do Joyce de contar um dia da vida do personagem, mas ele tem digressões e ele tem fluxo de consciência, ele vai e volta no tempo, ele conta histórias do passado sem necessariamente ter que fazer um flashback, né? É muito bacana como ele é contado. Temos aqui outro livro dessa coleçãozinha, A Morte de Ivan Ilyich, do Lev Tolstói. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro livro do Tolstói que eu li. Eu também, se não me engano, eu me recordo de ser uma novela, né? E assim, eu lembro que eu li e depois quando eu fui ler a respeito, eu vi que ele falava muita coisa que eu não tinha reparado. Então é um livro que até por ser curtinho, eu pretendo muito reler. Mas eu lembro que eu gostei bastante de como o Tolstói trabalha a questão da morte aqui e como a leitura dele é gostosa, né? Sempre que eu penso em Tolstói, eu lembro aquele trecho de Gilmore Girls que a Rory fala, mas a leitura dele é fácil, ele escrevia pras massas. E eu tenho mais um aqui que eu não vou carimbar, porque eu não gostei desse livro. Gente, eu acho que é o segundo ou terceiro livro do Fitzgerald que eu leio, e eu não sou muito fã, que é, então, O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu não lembro qual era o primeiro livro, mas vinham os dois juntos. Ah, era A Fugitiva, que é um dos livros da série do Tempo Perdido. E aí eu não queria ler só o sexto, apesar de eles serem independentes, e acabei me desfazendo. E esse aqui, O Curioso Caso de Benjamin Button, eu adorava o filme. E eu falei, pô, pode ser a minha chance de gostar de Fitzgerald, já que eu não gostei de outras coisas que eu li dele. E aí eu acabei lendo e eu achei ruim, eu achei simplista, eu achei que o filme desenvolve muito melhor a história do que o conto. Então tá aqui um que vai pro Scooby. Eu sei que com esses elogios todos vocês não vão querer ler, mas ele e o Albus da Senhora D vão lá pras trocas. Podem dar uma olhadinha lá, que provavelmente já vai estar quando esse vídeo for ao ar. E aqui então vamos para a coleção Mulheres na Literatura. Eu li pouquíssimos deles, mas eu tenho muito mais aqui em casa. Eu até tenho conversado com o Márcio, do Leitor 97. Não sei quando vai ser esse vídeo, se a gente já vai ter feito, se a gente ainda vai fazer, né? Mas no momento que eu tô gravando a gente ainda não fez. Mas a gente tá programando a leitura de Mulherzinha, da Louisa May Alcott. E sim, a gente vai ler esse especificamente, porque é o livro que a Rachel lê em Friends. Bom, vamos lá então, esse daqui estamos por ordem. Esse aqui é o segundo volume, então, que é o Poesias Escolhidas, da Emily Dickinson. Eu falei dele em um vídeo de leituras aqui no canal. O primeiro volume dessa coletânea era O Parto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que eu já troquei no Scooby porque eu já tinha. Não é um livro que eu gosto também muito, não, se é pra ser sincera. E aí eu li esse aqui de poemas da Emily Dickinson. Eu gostei dele. Eu não conhecia a autora, mas eu acredito que é um livro que eu vou ganhar muito em outras releituras, né? Eu acho que a Emily Dickinson, ela é bastante... não é nem crua, mas ela é bastante direta ao ponto de algumas coisas e bastante indireta com outras coisas. Então, que a gente pode ganhar muito numa segunda leitura, pegando essas minúcias da escrita dela. Tá? Deixa eu deixar aqui. O próximo, então, é da Simone de Beauvoir, que é... Opa, esqueci. Mal Entendido em Moscou. Eu falei desse livro aqui, eu não curti muito, mas... eu falei desse livro aqui, eu não gostei muito dele, por isso eu também vou colocar na pilha de trocas. Eu guardei ele por um tempo pra ver o que eu achava, se eu ia mudar de ideia, mas eu achei realmente que foi uma leitura que não me adicionou muita coisa e que por isso não deve ficar na minha estante, né? Tá aí, então, aí no cantinho. Esse livro, então, é uma ficção em que a Virginia... Esse livro, então, é uma ficção em que a Simone de Beauvoir vai contar a história de um casal
que vai visitar a filha do homem, né? Ele tem uma filha de um outro casamento. E aí vai mostrar o relacionamento dos dois. Mas eu não gostei muito, não gostei da forma como a Simone escreveu e não gostei de como a história se desenvolveu. Então eu já decidi que eu vou partir para a não ficção da Simone mesmo. E aqui a gente tem o Cenas Londrinas da Virginia Woolf, que é o número 5 da coleção. Esse livro aqui, ele mostra muito de como a Virginia Woolf é sim elitista com relação a algumas coisas, né? Ela é feminista, mas com muito foco no tipo de mulher que ela é, não nas mulheres como um todo, em todas as suas secções, né? Mas eu acho que é um livro interessante porque ele é de não ficção da Virginia e porque ele mostra muito da autora pra gente. Eu acho que eu posso ganhar muito também, depois de alguns tempos, lendo outros livros, relendo, por exemplo, Rumo ao Farol, que eu tenho aqui, né? E talvez relendo ele, lendo esse aqui e pegando essas nuances da vida da Virginia nos próprios livros. Uma coisa que eu lembrei agora é que naquela coleção azulzinha, eu também li o Lolita, se eu não me engano, mas eu perdi ele também. Essa mudança que eu fiz, eu perdi muitos livros, infelizmente, e nem todos eu já recobrei. Aqui eu tenho então Depressões da Herta Miller, é um livro de contos, é o livro de estreia dessa autora romena. Eu já fiz resenha aqui no canal, eu já disse o quanto eu gostei dessa leitura. Depois disso, eu encontrei da coleçãozinha que tem as capas de aquarela, o livro Compromisso dela, né? Que é o único livro dela que não é de contos. Mas, como eu tive a sorte de conhecer a Herta pelo seu livro de estreia e gostar muito da obra dela, eu vou ler os livros dela em ordem cronológica, pelo menos o que a gente tem aqui no Brasil, né? Então o Compromisso ainda vai demorar mais um tempinho. Então tá aqui, ó. E então os últimos 2 livros, temos aqui Dora Doralina, da Raquel de Queiroz. Foi o livro mais grosso que eu li dessa última coleção, né? Eu acabei focando nos mais fininhos para poder trazer a maior parte para vocês, mas não consegui trazer todos, infelizmente, né? Esse aqui eu acabei lendo em novembro ou dezembro, não me recordo, junto com o livro da Tag, As Três Marias. Eu gostei da ideia de conhecer a autora, né, a Raquel de Queiroz, e aí eu fiz tipo um esquenta com esse livro aqui pro livro da Tag, né, que foi o primeiro livro da Tag que eu descobri qual seria. Esse livro aqui conta a história da Dora, então, que é uma personagem que vem do Nordeste para o Rio de Janeiro, vai viver sua vida, seus amores, e é meio que uma história da vida dela, uma história de libertação, ela se juntando ao circo, ela vivendo sozinha, independente da mãe. É uma coisa que eu não esperava, mas que eu gostei muito. A escrita da Raquel é linda, eu recomendo muito e tô louca pra ler o 15. Meu aniversário é em setembro, gente. Olha só a dica. E por último, mais ou menos importante, os poemas da Flor Bela Espanca. A Flor Bela já tinha lido ela no colégio, eu conheci alguns poemas dela, mas aqui tem 3 livros da Flor Bela reunidos, né? Que são, deixa eu ver onde tá, o livro Trocando Olhares, o livro dele e Livro de Mágoas. Tem esses 3 livros. Esses 3 livros são muito mais românticos do que a Flor Bela que eu conhecia, que falava muito mais da vida e da morte do que de macho, né? Mas ainda assim eu gostei. Ela tem uma questão bastante burguesa, pelo menos nessas obras retratadas aqui, mas eu acho que é um pouco de compreender uma mulher em seu tempo, assim como a gente tem que fazer com a Jane Austen, né? Não é porque ela tá à frente do seu tempo que ela vai ignorar tudo que se espera de uma mulher daquela época. Bom, pessoal, então puxando aqui, né, eu acabei misturando tudo. São esses os livros que eu carimbei. Se vocês gostaram dessas leituras, curte o vídeo. Se não gostou, dá dislike, mas diga por que não gostou para poder ajudar aqui no canal. Se inscreva clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer na tela. Dê uma olhadinha nos outros vídeos que eu vou deixar por aqui e nas resenhas que eu fui deixando durante o vídeo. Comentem se vocês gostaram, se vocês leram, se vocês compram essas coleções, porque sim, porque não. Um beijo e até a próxima.